Fala, meu ilustre! Olha, antes de mais nada, quero pedir desculpas aí, a voz está totalmente rouca, mas nós temos que dar o recado, né? Que você nos compreenda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like e também faça o seu comentário. Vamos falar aqui sobre a estagnação econômica e social do nosso querido estado da Bahia, o maior estado do Nordeste brasileiro, a quarta maior população do país. No entanto, apesar de não sermos um estado pobre, nós somos um estado de pobres. E isso principalmente após a era PT, Partido dos Trabalhadores, à frente do governo do estado da Bahia desde o ano de 2007, né? Vamos falar então um pouco sobre a questão da saúde, da educação, do desemprego, da violência, da criminalidade, tudo isso dentro do contexto da Bahia, e o que não nos faz entender como que um governo que maltrata o povo baiano dessa forma consegue se reeleger, né? E fazer aí sucessores, inclusive desconhecidos, como é o caso do atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que não era conhecido da maior parte da população. No entanto, foi eleito, né, com mais de 50% dos votos. Bom, mas vamos lá, nós vamos fazer um tour aqui mostrando para você dados mesmo, inclusive de imprensa ligada ao governo do estado da Bahia, mostrando que os fatos eles são incontestáveis. A Bahia amarga os piores índices no que diz respeito ao que é bom, né, como no caso de educação, saúde, geração de emprego e renda. A Bahia está lá embaixo. E tem os melhores índices, né? Está lá em cima, né, no topo, no que diz respeito ao que não presta, ao que é nocivo para a nossa sociedade, que é exatamente a questão da violência, a questão da criminalidade, a questão de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas nós vamos mostrar isso aqui tudo aqui, passo a passo para você. Inicialmente, vamos conferir aqui matérias que dão a letra sobre esse assunto. Então, pessoal, nós vamos começar logo por aqui, ó, pelo Correio da Bahia, né? É um jornal aqui do nosso estado. O que diz aqui, ó, a manchete: Bahia despenca 7 posições e é o pior estado do Nordeste em ranking de competitividade. É o pior estado para competir com outras economias da federação. Olha o que diz aqui o texto. Olha, a Bahia perdeu 7 posições no ranking de competitividade dos estados, que teve nova edição divulgada nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, viu? Pelo Centro de Liderança Pública, CLP. O estado aparece na 24ª posição, quando no ano passado estava em 17º. Né? A Bahia é o pior estado no Nordeste no ranking. Os únicos 3 estados abaixo da Bahia na lista são do norte do país: Roraima, Amapá e Acre. Olha aqui o ranking aqui, ó. O primeiro lugar aqui em competitividade estão São Paulo, do Tarcisão do asfalto, né? Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Norte. Você observa que os estados que estão em posições privilegiadas de destaque no ranking aqui são estados que não são governados pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, nem por um dos seus partidos aliados. Agora você vem cá para o finalzinho, nós temos aí a Bahia em 24º lugar, Roraima, Amapá e Acre. Observe que os 3 últimos colocados depois da Bahia não são do Nordeste. Então a Bahia é o maior estado, que tem a maior população, que tem um potencial imenso, é o pior do Nordeste em termos de competitividade. Mas vamos ver aqui de onde é que vem isso, né? Lembrando que a Bahia é governada pelo Partido dos Trabalhadores desde o ano de 2007. A arrecadação da Bahia está estagnada há 3 anos, mesmo com 4 refis e aumento de imposto, diz Sindicefaz. Essa notícia é nova, Maurício? Não é não, é porque esse problema não é de hoje, é desde que o PT começou a governar a Bahia. Olha, o sindicato dos fazendários, os fazendários são os homens que trabalham com a receita, né? Com a questão da arrecadação, com o dinheiro arrecadado pelo Estado. O sindicato dos fazendários da Bahia, Sindicefaz, tem insistido junto ao governo estadual que, ao contrário de penalizar o servidor público, que sofre
com uma perda salarial de 25% nos últimos 5 anos, é preciso olhar para o lado das receitas como forma de resolver o problema financeiro do Estado. Olha só, essa matéria foi publicada no ano de 2018, ela fazia referência a um levantamento do período de 2006 a 2017, ou seja, pegou todo o início do governo do PT de 2007, chamava atenção para 5 anos de estagnação, chamava atenção para 25% de perda salarial do servidor público, e esse povo também tem que se lascar, né? Continua votando no PT, tem que se lascar mesmo. Esta advertência já foi feita por quem entende de números, né? O Sindicato dos Fazendários da Bahia, desde 2018. A Bahia já estava estagnada a sua arrecadação. Vamos lá, aqui ó, a Bahia, os reflexos disso aqui, né? Aqui no site oficial do CAGED, você veja aí ó, o impacto dentro da geração de emprego e renda. Admissões apenas 71.199, desligamento 62.880, um saldo de apenas 8.319 empregos gerados, né, no mês de junho desse ano agora de 2023, que o governo do PT está na Bahia, está também à frente do Executivo Federal. O CAGED, ele traz aí uma defasagem de 2 meses, então por isso que esses dados mais recentes são exatamente do mês de junho. Olha aqui o Bahia Notícias, um site que é muito amigo aí do governo também, ó. Bahia segue com a maior taxa de desemprego do país, segundo pesquisa do IBGE. Nós vamos mostrar um vídeo lá que eles jogam a culpa em quem? Na região metropolitana, jogam a culpa no IBGE. Lembrando que a questão do repasse do Fundo de Participações do município não foi afetado pelo censo demográfico de 2022, viu? Aí os prefeitos vão parar, inclusive amanhã, estamos gravando isso aqui hoje, dia 29 de agosto de 2023, as prefeituras de todo o país, principalmente na Bahia, vão parar amanhã, dia 30, por conta aí do atraso e também na queda do repasse do Fundo de Participação dos municípios. Mas olha aqui, a taxa de desemprego no Brasil subiu em 16 das 27 unidades da federação. No meio delas, lógico, está aí a Bahia, que foi o estado que registrou o maior índice de desocupação. Essas informações constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, contínua trimestral, divulgada na última quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Olha aqui mais outro dado aqui do Bahia Notícia. Bahia lidera ranking de extrema pobreza em números absolutos no Brasil, aponta IBGE. Você veja só, esses dados são de 2020 e de lá para cá não melhorou a situação, pelo contrário, só piorou, viu? Em 2019, 4 em cada 10 moradores da Bahia, ou seja, 40,4% da população, estavam abaixo da linha da pobreza monetária. E pouco mais de 1 em cada 10, 12,5%, estava abaixo da linha da extrema pobreza. Os dados são do estudo Síntese de Indicadores Sociais, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem mais dados aqui, viu? Olha aqui a Bahia, olha a posição da Bahia aqui. Bahia tira nota 0 e fica em último lugar em índice de educação pública à distância. A Bahia ficou em último lugar no ranking brasileiro de educação pública, não é do Nordeste não, viu? No Brasil, à distância durante a pandemia elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Salvador, por sua vez, ocupa o primeiro lugar entre as capitais brasileiras, acima da média de 1,95. O estudo se refere ao recorte entre março e outubro de 2020. É essa situação de estagnação econômica, educacional e social que o governo do PT deixou o nosso querido estado da Bahia ao longo desses 16 anos. E tristeza é lembrar que ainda tem mais 3 anos e meio praticamente aí esse governo à frente do Brasil. Vamos mostrar alguns vídeos aqui de notícias da imprensa, né? Mostrando a desgraça que o Partido dos Trabalhadores tem feito no Brasil, e isso na Bahia, e isso afeta os municípios. Você que é morador de um município do interior da Bahia, pense muito bem se você vai querer à frente do seu município um governo, né, um prefeito que esteja ligado a esse governo do estado que maltrata os baianos, né? E aí o que acontece?
É triste ver que muitos professores aí que vão para a rua protestar. Agora, por exemplo, aí o governo do estado da Bahia, recentemente, agora, estava resistindo em pagar aí os precatórios e também pagar os juros moratórios, né, os juros de mora sobre os precatórios dos professores. O governador Jerônimo disse que a Bahia não tem dívida nenhuma com os professores, mas quando chega nas eleições, esses professores aí são os primeiros a levantarem a bandeira vermelha e irem defender o governo do PT. Mas vamos ver aqui alguns vídeos e nós vamos sinalizando aqui para você ver a questão de como se posiciona esse governo da Bahia e a miséria, né, a estagnação que está instalada aqui desde o ano de 2007. Gente, a Bahia lidera o ranking nacional de desemprego pela 5ª vez. E a capital baiana tem a maior taxa de desocupação do país, segundo a pesquisa do IBGE. Então você viu aí, notícia veiculada em uma emissora de TV do estado da Bahia há 3 meses, dando conta de que a Bahia, pela 5ª vez consecutiva, lidera o ranking de desemprego. Não é do Nordeste, é do país. Do Brasil. Agora, olha aí o partido, né, e os governantes que são experts em narrativas, quem que eles estavam culpando? O governador do estado da Bahia, esse neófito Jerônimo Rodrigues, culpando o IBGE pela falta de competência administrativa ou de falta de boa intenção administrativa do governo do PT. Confira aí. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, criticou a pesquisa do IBGE que aponta que o estado tem o maior índice de desemprego do país e passou a responsabilidade para as cidades de Salvador e região metropolitana. Nós não estamos falando, o resultado da pesquisa do IBGE não é a Bahia, foi Salvador e metropolitana. Nós tivemos, no último período, Salvador e metropolitana com melhores indicadores e agora o IBGE apresenta justificativa. Gente, o cara é tão burro que ele não percebe que se tirar os indicadores de Salvador, capital do estado, e da região metropolitana, que concentra o maior número de empregos, por ser uma região mais industrializada, o índice, que já é alarmante da Bahia, piora. Veja o que diz o especialista sobre esse comentário idiota do governador Jerônimo Rodrigues. Para o economista Leonardo Dias, a interpretação do governador é curiosa, pois se retirarem Salvador e a região metropolitana da pesquisa, o quadro fica ainda pior. Se levarmos em consideração que a maior parte da indústria do estado da Bahia está concentrada justamente na região metropolitana de Salvador, se retirarmos ela dos índices, o quadro fica ainda pior. Na verdade, o governador tenta esconder o fato de que o estado da Bahia ocupa o topo em relação aos piores índices socioeconômicos em todos os rankings. E, no caso, o desemprego é apenas mais um entre esses índices. Ainda falando de violência, nós vamos exibir agora aqui no nosso telão o resultado de um levantamento feito pelo Anuário da Segurança Pública. Foi divulgado ontem, né, Esther? Isso, exatamente. O nosso telão, né, a gente vai ver aqui as regiões Sul e Centro-Oeste, né, que puxaram o índice para cima, e as 5 cidades mais violentas estão no Nordeste. Jequié, também Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, também Camaçari e Cabo de Santo Agostinho, lá em cima em Pernambuco. Você vê que há um direcionamento aqui, uma concentração na Bahia. E, infelizmente, a Bahia, um estado maravilhoso, lindo, foi considerado o estado mais violento de acordo com esse levantamento. Quem é que está com a gente lá na Bahia, por favor? O quê? Alan Dantas. Alan Dantas. Nosso Alan Dantas está conosco aqui no Bora Brasil exatamente para repercutir esse levantamento triste envolvendo a Bahia. Pois não, Alan, bom dia a você, meu amigo. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, a todo mundo que está acompanhando a gente. Das 12 cidades mais violentas aqui do país, 8 estão na Bahia e 4 delas ocupam as primeiras posições do ranking. Jequié, no sudoeste aqui do estado, lidera a lista com 88,8 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas, seguida por Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, e Simões Filho e Camaçari. Essas 2 cidades são da região metropolitana aqui de Salvador. A informação, a gente lembra, foi divulgada ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia afirmou que intensificou o combate às organizações criminosas em Jequié para conter os crimes relacionados às disputas entre traficantes. Então tá aí, pessoal, os piores índices em tudo. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe, né? Eu nunca votei no carlismo, aliás, votei no PT, apesar de nunca ter sido filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas Jesus me libertou do império das trevas, né? Então o que acontece? Antes de Wagner assumir o governo da Bahia em 2007, dizia que o carlismo era o grande problema da Bahia, né? Que Antônio Carlos Magalhães só pensava nele, na família, seus apadrinhados, e que a mudança chegaria. Que mudança foi essa? Veja o que diz aqui um especialista sobre o assunto PT à frente do Estado, nos colocando numa situação vexatória, constrangedora e degradante como estamos. Então o que a gente faz? Tira os carlistas, vamos votar no PT. Foi o que se fez em 2006. E de lá para cá, mudou o quê e melhorou o quê? E nós tivemos uma trágica notícia esta semana em relação a isso. A Bahia foi o estado que ficou em último lugar no ensino médio, nas notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que agora o MEC estendeu também para o ensino médio. Último lugar com nota 2,7. Bom, para fechar esse ciclo, vamos mostrar uma matéria aí, né? Da Rede Globo de televisão, programa fantástico, né? Mostrando a decadência da saúde na Bahia já lá atrás. E isso no governo do PT. E agora a situação não está melhor, pelo contrário, piorou e muito. Veja aí essa matéria que traz dados alarmantes. Esse paciente em estado grave no maior hospital de Salvador aguarda há mais de um mês a marcação de um exame na cabeça. E qual exame que ele está precisando? Ressonância. Ressonância magnética. Ele tem o quê? Hemorragia cerebral. Olha, um paciente que teve um sangramento, uma suspeita de sangramento cerebral, que em qualquer lugar do mundo seria um paciente abordado de imediato. Por quê? Porque se for um aneurisma, por exemplo, ele rompeu, o paciente morre. E por que ele não é feito? Porque não tem um aparelho. O aparelho não existe lá. No maior hospital de Salvador não tem uma ressonância? Não, o maior emergência da Bahia não tem esse. Em 85 dos hospitais visitados pelo TCU, os administradores disseram que a estrutura física das unidades não era adequada. Em 77% dos hospitais falta algum tipo de equipamento. Em 23% eles não foram instalados e muitas vezes ficam encaixotados no corredor, como no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, na Bahia. O tomógrafo, usado para examinar o cérebro, não funciona. Tá quebrado aí. Não é menos. E não tem conserto mais. Tá esperando pela gente Salvador para consertar. Consertou sábado e começou a trabalhar e depois deu defeito de novo. O tomógrafo novo já chegou, mas está em uma caixa no canto de um corredor. Estou botando uma caixa aí para ser instalado, mas precisa de uma sala mais ampla, e aí ele é mais potente, maior. São 5 meses que chegou, né? Já deve ter. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia diz que começou o processo de licitação da sala, mas ainda não tem previsão de quando o aparelho novo vai começar a funcionar. Também faltam remédios. Em quase 80% dos hospitais, atendimentos já foram cancelados por falta de medicamentos ou materiais básicos, como seringas e esparadrapo. E por que isso acontece? A maioria dos administradores aponta falhas no processo de compra como o motivo mais comum.